Glória a Deus, queridos. Vocês estão bem? Eu acredito que sim, né? Que bom que nós separamos esse tempo aqui. Já tem pedido de oração antes da gente terminar. Já está anotadinho aqui. Quem tiver mais, coloca aí, por favor, no chat, que eu já tenho aqui um pedido de oração aqui, hein? Aleluias. Deus é bom, queridos. Você pode repetir aí para você mesmo ouvir? Deus é bom? Aleluia. Deus é bom, queridos. Aleluias. Eu quero que você abra comigo em Salmos 107, versículo 1. E você espera que eu quero falar com você, queridos. Eu quero falar hoje para você que Deus é bom. Eu sei que você já sabe que Deus é bom, mas eu preciso falar isso para você de novo, porque isso arde no meu coração. É, Sabe, queridos, diante de tantas circunstâncias, de tantas coisas que temos passado, Deus continua sempre bom, tem cuidado, tem nos abençoado com tanta sorte de bênção, não é verdade? Tem acontecido tantas coisas tão preciosas que a gente não pode deixar de falar da bondade de Deus. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas antigamente eu tinha dúvidas acerca dessa bondade, porque eu não conhecia o caráter dele, eu não sabia quem ele era. Eu ouvia falar, sabe? Depois de ter um relacionamento com Deus, a gente aprende que Deus ele é sempre bom, amém? Olha o que que dá dizendo aqui em Salmo 107, versículo 1, na na NVT, né? É a nova versão transformadora, acredito que seja isso. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, seu amor dura para sempre. Sabe, queridos, a gente precisa ter uma vida de rendição de graças a Deus. Nós precisamos render graças a Deus pela bondade dele, porque ele é bom. Repete comigo: Deus é bom. Sabe, queridos, não importa o que estejamos vivendo, não importa o que esteja acontecendo, Deus é bom. A gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente entende que Deus é bom, o que acontecer que não for bom, não vem dele. Você está comigo? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem direto do Pai das Luzes, que nunca muda. A gente vai ler sobre isso. Sabe, queridos, quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente vê tudo que ele tem feito. Sabe, queridos, tem um texto muito interessante que é em Salmo 116. Deixa eu mudar só aqui a versão que eu quero ler ela aqui na revista atualizada. Cadê? Oxe, tá aqui. Vamos lá. Olha o que está dizendo aqui em Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Sabe, queridos, quando chega essa pergunta ao meu coração, eu fico pensando, não tem nada que eu possa fazer que se compare a essa bondade de Deus para com a minha vida. Sabe, eu não posso dar nada para Deus, eu não merecia nada da parte de Deus, mas ele foi bom comigo, ele me amou primeiro, ele decidiu pagar o preço do pecado no meu lugar, para que eu vivesse. Amém? Então, queridos, é importante a gente entender que Deus ele é sempre bom. E eu estou repetindo muito isso aqui porque agora nós vamos ler alguns textos que vai provar para gente que ele é bom. Amém? E uma coisa interessante é a gente precisa a gente precisa entender que Deus ele vela para que a palavra dele se cumpra. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então você vai perceber que tudo que ele fala acontece. Você vai perceber que a palavra é inspirada por Deus. Ela é inspirada, apta para ensinar,
corrigir, admoestar. Ela está apta para te levar para um lugar onde você vai compreender quem é Deus, onde você vai compreender quem você é em Deus. Você vai compreender o plano de salvação, você vai entender qual o propósito que você tem em Deus. Amém? Então, por que eu estou falando sobre a palavra inspirada, que ele não muda? Por que eu vou falar isso para vocês, queridos? Porque agora a gente vai, na Bíblia, ver alguns versículos que vai colaborar para você ver essa bondade. E você tem que entender, se ele é bom, ele nunca é ruim. Porque ele não muda. Vá comigo para Malaquias 3:6. O próprio Deus vai falar para gente que ele não muda. Sabe, queridos, Deus é o mesmo. Aqui, ó. Tá aqui? Não, tá aqui não, mas eu vou colocar aqui para você. Vá comigo lá em Malaquias 3:6. Olha só, queridos, está dizendo aqui, ó, verso 6: Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Olha o que está dizendo aqui. Deus está falando para a descendência de Jacó que ele, eu sou o Senhor e não mudo. Ele não muda. Ele é imutável. Isso é uma qualidade, isso é uma atribuição de Deus. Deus nunca muda. E aí, em Hebreus 13, verso 8 e 9, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Quantos lembram aqui? Quantos lembram aqui que lá em Hebreus, capítulo 6, vai falar que Jesus é a exata expressão de Deus? Sabe, queridos, até Jesus encarnar, ninguém nunca tinha visto Deus. Quando Jesus veio carne, Jesus falou para nós: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer, eu só falo o que vejo o meu Pai falar. E em Hebreus vai dizer que Jesus é a exata expressão do seu ser. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. Então, quer conhecer Deus? Veja Jesus. Eu sempre recomendo, se você está começando no Evangelho, ou você já está antigo no Evangelho, não importa. Leia os Evangelhos. Leia os 4 Evangelhos. Por que você precisa ler os 4 Evangelhos? Para você conhecer Jesus. Você tem que ver o que Jesus falava, o que Jesus fazia, como Jesus andava, como Jesus era, porque é a exata expressão de Deus. E deixa eu falar para vocês. É como nós devemos fazer. Amém? Paulo vai falar para a gente: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É um bom exemplo, né? Paulo é um bom exemplo para nossas vidas, não é verdade? Então a gente precisa entender o seguinte: Deus, ninguém nunca tinha visto, Jesus é a exata expressão de Deus, então a gente começa a ver como Jesus se comportava. Quantos aqui já fizeram a pergunta quando estavam numa situação delicada e falou assim: o que Jesus faria agora? Perfeito, queridos. Quando você faz essa pergunta para você, você está perguntando o que Deus faria nesse momento. Como Deus quer que eu me comporte nesse momento. Como que eu vou reagir, que eu vou dar uma resposta a Deus e não à circunstância. Oh, glória a Deus. Sabe, queridos, estamos aqui para dar respostas a Deus e não às circunstâncias. A circunstância, ela se levanta para tentar nos parar, mas quando conhecemos o caráter de Deus e sabemos que Ele é bom, automaticamente a gente dá respostas a Ele. Hoje de manhã a gente tava, ó, o negócio pegou, hein? Vamos que vamos, hein? Hoje de manhã nós estávamos vendo o Rafa Marques ministrando no Toda Terça e foi maravilhoso. E ele falou algo que, sabe, veio como uma explosão no meu coração, sobre o relacionamento vertical.
E olha que ele estava ministrando sobre um relacionamento horizontal. Mas quando ele falou sobre esse relacionamento vertical, eu achei muito interessante, queridos. Porque realmente nós precisamos congregar, ser corpo, entender que em nós tem algo que vai acrescentar na vida de cada um, independente de onde nós estejamos no corpo. Mas esse relacionamento vertical, ele é importantíssimo, que é o quê? Você dá respostas a Deus daquilo que ele confia a você. É você compreender que você está aqui para conhecer o caráter dele, saber qual o plano dele para sua vida e dar respostas, porque são essas respostas para ele que vai impactar aquele que está do seu lado. Sabe? Como você se comporta com esse relacionamento vertical é que vai trazer as pessoas para perto de você. Aleluia. E vamos voltar para cá, que Deus é bom. Fica aí essa dica, ter um relacionamento, Nós ministramos semana passada, se eu não me engano, acerca disso, sobre intimidade e relacionamento. Sabe, queridos, então Deus nunca muda. Glória a Deus. E a gente comentou aqui que em Jeremias 1:12 vai falar que Deus vela para que a palavra dele se cumpra. Sabe, queridos, todas as promessas de Deus para mim e para sua vida, elas vão acontecer. Agora você vai perguntar, mas se Deus quiser? Não, Deus ele quer. Sabe, queridos, Deus quer. Agora nós precisamos tomar um posicionamento acerca dessas promessas. Nós precisamos nos colocar no lugar da bênção. Sabe, queridos, eu costumo dizer muito acerca de um casamento. Estava conversando com a minha esposa esses dias sobre casamento. Depois de amanhã vamos completar 23 anos de casados. Uma bênção, 24 anos juntos. Eu sou o homem mais feliz dessa terra. Amém? Você está comigo aqui? Glória a Deus. Sabe, queridos, a gente estava conversando sobre casamento e eu acho algo tão interessante porque nós, na caminhada, a gente passa por várias circunstâncias, mas a gente compreende que um casamento, ele foi feito para durar até o final. Até que a morte os separe ou até a vinda do Senhor. Então, queridos, Deus ele vela para que a palavra dele se cumpra. Sabe, queridos, eu e minha esposa estamos velando para que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Então nós vamos até o final. Não existe a possibilidade do término desse casamento. Por que eu estou dando esse exemplo para você? É porque existem coisas na sua vida que você precisa romper e ir até o final, independente de circunstâncias. Porque a palavra, ela funciona, mas existem princípios que devemos seguir. E a obediência, ela vai fazer com que a bênção chegue. Sabe, queridos? Se quiserdes e me ouvirdes, comerão o melhor dessa terra. Deus, ele promete isso pra gente. Então, é o momento da gente parar e refletir. Calma aí, eu preciso fazer algumas coisas. Eu tenho orado, eu tenho rendido graças, mas aonde que Deus me quer para que eu possa usufruir disso? Porque ele continua sendo bom. E olha só, em Jeremias 1:12 vai dizer assim, ó: você viu bem, diz o Senhor. Disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. E na outra versão vai dizer assim, ó: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe, queridos, Deus está velando. A palavra velar é interessante, né? Que no início eu não entendia muito bem. Está velando. Aí uma vez me explicaram que estava relacionado, né? Quando um velório, um exemplo. As pessoas rodeiam ali, né? Não é um exemplo muito legal, mas vamos lá. As pessoas rodeiam ali e ficam olhando. Ficam observando. Sabe, Deus ele está no seu trono observando a palavra dele para que ela se cumpra. E ela vai se cumprir. Agora, a gente precisa estar no local certo. Nós precisamos estar na posição que Deus quer. E geralmente a posição que Deus quer é nesse relacionamento vertical completo. Amém? Olha que interessante, em Números 23:19 vai dizer que Deus não se arrepende. Isso aqui nós estamos falando um pouco de caráter de Deus, tá?
Eu quero que você entenda isso. Deus é bom. Então, olha só o que vai dizer no verso 19 de Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eu quero que você veja aqui. Deus, ele não mente e nem se arrepende. Você entende que relacionar, presta atenção, relacionar mentira à bondade fica um pouco difícil, né? Uma pessoa boa geralmente não mente, não é verdade? Então deixa eu te falar, queridos, a gente não pode mentir. E eu costumo falar pro meu filho Arthur, de 9 anos, que se mentir é amigo do diabo. Amém, queridos? Continua comigo, não fique preocupado com isso. Fique tranquilo, você foi livre do pecado. Deus trocou com você. Você hoje é livre. Amém? Nós falamos aqui em 2 Coríntios 3, 16 e 17 que toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão e para correção da educação da justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda obra. Então, queridos, aqui está dizendo o seguinte: o envolvimento com a palavra é o envolvimento com Deus e nós precisamos conhecer o caráter de Deus para que a gente possa ter essa confiança. Leva... Não vou falar não, eu vou levantar a minha porque já sei. Alguém que já orou sem saber se Deus ia responder? Eu já orei, porque eu não conhecia o caráter de Deus. Mas no momento que eu estudo, que eu faço rema, no momento que eu faço a escola bíblica, no momento que eu me envolvo com a palavra, no momento que eu escuto ministração todo dia, no momento que eu escuto louvor todo dia, no momento que eu tenho tempo de relacionamento com Deus e a palavra dele, eu começo a conhecê-lo. Sabe, queridos? Existem pessoas aqui que eu conheço pessoalmente, existem pessoas que eu não conheço pessoalmente. E eu vou falar para você, quanto mais nos envolvermos pessoalmente, quanto mais nós estivermos juntos, mais intimidade se tem. Quanto mais intimidade, mais confiança. Você vai poder abrir sua boca e falar com convicção que Deus é bom quando você experimenta dele. Quando você tem relacionamento com ele. Quando você conversa com ele e ele te responde. Você sabia, queridos, que oração é uma conversa? Você fala com Deus e Deus fala com você? É verdade, queridos. Aí, queridos, eu quero falar aqui para vocês rapidamente. Ó, aqui, tá, Deus é bom demais. Hebreus 1, falei Hebreus 6, mas é Hebreus 1, tá aqui na ministração. Deixa eu falar com vocês algo muito importante. Deus, ele falou de várias maneiras, tá, queridos? Deus, ele falou de várias maneiras. E eu quero falar o seguinte: Deus, ele fala com judeus, ele fala com gentios e fala com a igreja. Por isso que eu quero que você entenda o que eu vou lhe explicar aqui. Tem, tem uma parte da palavra que é para o povo judeu. Tem uma parte da palavra que é para a igreja. E tem uma parte que é para o gentio. Sabe, queridos, a gente precisa compreender. E como que a gente compreende isso? Estudando a palavra de Deus, compreendendo quem nós somos. Sabe, eu acho muito interessante, né? Eu coloquei aqui que o Antigo Testamento a gente vai ver Deus tratando muito com o povo hebreu, com o povo de Israel. Já os evangelhos são para todos. Só que entenda o seguinte, é para todos conhecerem o evangelho, porque aquele que conhece o evangelho se converte ao Senhor, conhece Deus. Agora, se a gente for ver, os evangelhos estão falando muito para os gentios e para a igreja, né? Os evangelhos estão ali apresentando a Cristo. E as epístolas são para a igreja, para a correção, para a orientação da igreja. Então, o que eu te recomendo, queridos, começar a estudar os evangelhos. Se você quiser conhecer a Deus, estude os evangelhos. Depois que você conhecer o caráter de Deus, você vai para as epístolas. Deixa para conhecer a história depois, porque quando você sabe quem você é, você não confunde. Porque já pensou a gente se convertendo ao evangelho, tendo que cumprir toda a lei, achando que é através de obras que
a gente vai ser justificado, e não é verdade, a gente é justificado pela fé, pela graça, né? Existe mediante a fé que nós temos em Cristo, é pela graça, mediante a fé. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Uma característica para que você perceba quem é Deus. Vá comigo em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23 vai dizer assim para gente. Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Queridos, você, você que tem um relacionamento com a palavra, você viu alguém chegar até Jesus e não recebeu o que procurou? Eu não me recordo de, em momento nenhum, ver uma pessoa, Jesus, eu preciso ser curado e sair dali doente. Eu não vi em momento nenhum alguém chegar buscando uma resposta até Jesus e sair sem a resposta. Então, queridos, a gente precisa entender que Deus ele é bom. Jesus é a exata expressão de Deus. Jesus ensinava e pregava e curava todos os enfermos. A gente tem alguns relatos na Bíblia, mas o próprio apóstolo João disse o quê? Que não haveria livro na face da terra que pudesse ilustrar todos os feitos de Cristo. Não é verdade? Então, queridos, esse aqui é um exemplo, né? De como isso aqui é a explicação de como Deus é bom. E eu quero, para a gente estar caminhando para finalizar, eu quero dar dois exemplos da bondade de Deus. Eu quero explicar isso aqui para você. A bondade de Deus no Antigo Testamento. Eu quero falar isso aqui para você. A gente vai falar sobre a Arca de Noé. Olha que interessante. Em Gênesis 5:32 vai falar a idade de Noé, que ele tinha 500 anos. Segue comigo esse raciocínio aqui. Nós vemos por fé, não pela razão. Mas eu quero que você entenda pela sua razão esse cronograma aqui, essa as datas, para você pegar uma revelação que eu vou te passar aqui. Em Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu. Primeiramente, lá em cima diz que Deus não se arrepende. Amém? Aquela situação ali estava descontrolada. Deus precisava fazer algo. O povo já tinha se perdido. Não é verdade? Então, não tinha mais o que ser feito. Em Gênesis 6:13, Deus manda fazer a arca. Gênesis 7:1, Deus manda Noé entrar na arca. E Gênesis 7:6, Noé tinha 600 anos. Sabe, queridos historiadores, né? Baseados também em estudos, dizem que demorou 100 anos para que a arca fosse construída. Queridos, olha a bondade de Deus aí. Você imagina uma pessoa construindo algo aonde, ó, vou construir uma arca, porque vai haver uma chuva e vai inundar tudo, não vai sobrar mais terra. Ele, 100 anos, ele estava construindo aquele negócio ali, o povo passava, via e chacoteava dele, fazia chacota dele, e olha lá o maluco lá. Nunca choveu? Que história é essa que vai? Nunca tinha chovido. Então, durante 100 anos, aquele povo teve a oportunidade e tempo suficiente de se arrepender dos seus pecados, não é verdade? 100 anos. Olha a bondade de Deus aí. Você acha que esse Deus é um Deus bom? Ah, né? Ele falou, ó, chegou o juízo. O povo é mau. Chegou o juízo. Eles todos vão morrer. Mas durante 100 anos, eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Isso demonstra a bondade de Deus, queridos. Eu não sei quanto a você, mas Deus às vezes é muito paciente comigo. Ele me dá tempo, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Quando eu erro, ele tem misericórdia sobre a minha vida. Amém? Então, eu quero que você entenda isso. Deus, ele é bom. E no Novo Testamento vai ser João 3,16, que diz, porque
Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu amo o versículo 17 também, que diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Sabe que Deus é bom, Deus enviou o Filho dele, não para nos condenar, para nos salvar. Jesus foi enviado para quê? Para que a gente possa compreender o caráter de Deus, saber que Deus é bom, saber qual o plano de Deus para a nossa vida, se arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida para Jesus, ter uma aliança com Deus através de Cristo Jesus e viver em novidade de vida. Amém? Então, queridos, é o que eu falo, um relacionamento com Deus gera confiança e ousadia. Sabe, queridos, você saber como Deus é bom, isso vai transformar a sua vida. Você estudar e compreender, experimentar da bondade dele. Sabe, queridos, tem coisas que acontecem na nossa vida que são ruins. E se a gente não conhece o caráter de Deus, é a vontade de Deus. Não, queridos, não é a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que você tenha vida e vida com abundância. A vontade dele é que você tenha vida eterna junto dele. A vontade dele é que você seja um canal de bênção na vida de pessoas. Amém? E queridos, eu finalizo falando: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Fique firme, queridos. Se algo se levantar contra você, não desanima, não retrocede, que Deus é bom, Deus é contigo. Amém? Não importa a pressão, não importa o que você está vivendo de negativo, de ruim, Deus continua sendo bom. Olha para Deus, olha para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Sabe, querido, sabe a fé que vence o mundo? Sabe qual é? É a sua fé. Eu posso falar aqui para vocês, queridos, nesse exato momento tem uma tela aqui que tem um milagre. Coisas que foram confessadas. Sabe, queridos, frutos de confissões de fé. Essa é a fé que vence o mundo, a vossa fé. Amém? Glória a Deus. Abra sua boca, queridos, e fale aquilo que você vai ver. Cheio de fé. Não é o que você quer, não, é o que você vai ver. Declare a palavra. Sabe, ore ao Senhor. Chegue com confiança ao trono da graça. Ele é seu Pai. Oh, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Sejam abençoadas na prática da palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia.